Olá, galera do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula, ou a última aula, isso mesmo, até que enfim chegamos aí na reta final do nosso ano, da nossa série, né? Vocês agora vão ser o 9º ano, né? Então desejo sucesso para vocês, né? Sabedoria, paciência para o ano que vem, né? Sem falar da paz, da saúde, enfim, desejo tudo isso para vocês. Mas vamos dar continuidade à nossa aula com o segundo reinado, a parte 2, né? Na outra aula foi a parte 1, agora vamos para a parte 2. Prestem atenção na nossa aula, pois eu estarei dando as informações sobre a nossa avaliação, a avaliação da 4ª unidade, né? Estamos fechando o ano e precisamos também fechar as notas de vocês. Então é isso e vamos curtir a nossa aula. Bom, eu falei na outra aula que a Inglaterra estava, né, no seu auge da Revolução Industrial, né, estava surgindo outro sistema de econômico, né, outro sistema econômico e social, que era o capitalismo. Ele estava surgindo principalmente ali na Inglaterra e em alguns países da Europa. E no capitalismo necessitamos exatamente do mercado consumidor. Isso é uma coisa da Revolução Industrial. Então, a Inglaterra passa, né, a pressionar o Brasil a acabar de vez com a escravidão. Lembrando que a Inglaterra era a principal nação que fazia comércio com o Brasil. Então, o Brasil, basicamente, dependia muito das relações, né, comerciais com a Inglaterra. Então, em 1845, vai ser aprovado lá na Inglaterra a Lei Bill-Harding. Essa lei, a partir do momento que essa lei foi aprovada, ela poderia, né, os navios ingleses poderiam prender ou até mesmo derrubar navios que viessem da África indo em direção ao Oceano Atlântico, né? Por exemplo, navios brasileiros que iam lá comprar escravo na África. Se algum navio da Inglaterra visse esses navios andando pelo Oceano Atlântico, esses navios ingleses poderiam prender os navios brasileiros ou de outras nações, né? Então, vocês podem ver que a Inglaterra queria mandar no mundo, né? Queria mandar no mundo e por um lado tá certo também, né? Porque tinha que acabar de vez com o tráfico humano. Mas não é só um, né, conto de fadas, como parece ser que a Inglaterra é a bonzinha. Não é isso que acontece. É que, mais uma vez eu falando, a Inglaterra necessitava de mercados consumidores. E no sistema escravista você não vai ter muitos consumidores. Então você precisa ter um sistema livre, né? Trabalhadores. Porque os trabalhadores ganhando dinheiro vai ter como comprar. Então era isso que a Inglaterra queria, né? Então a lei Bill-Harding de 1845 determinava isso. Os navios ingleses prenderem qualquer navio que viesse da África, né, com pessoas humanas. Não vou nem falar negros, né? Pessoas humanas. Então, essa lei de alguma forma vai atingir os brasileiros, né? E alguns navios vão ser presos de verdade, né? Alguns navios vão ser presos. E é apenas em 1850, né, que vamos ter uma lei, que é a Lei Eusébio de Queiroz, que essa lei vai proibir o tráfico, né, de pessoas escravizadas. Então, a partir de 1850, está proibido fazer comércio, né, de pessoas humanas, de brasileiros saírem do Brasil para ir na África pegar ou comprar escravos. Está proibido. Está proibido. Acabou com a escravidão? Acabou? Obviamente que não, né? Está falando que está proibindo apenas o comércio de pessoas humanas entre a África e o Brasil. Mas a escravidão não acabou aqui, viu? Em 1850 ainda continua a escravidão. E, para a surpresa de vocês, nesse momento, o que é que vai crescer aqui no nosso país? Vai aumentar absurdamente o comércio de pessoas escravizadas interno. É nesse momento que os grandes fazendeiros lá do Sudeste e do Sul do nosso país vão começar a comprar escravizados aqui do Nordeste. Isso mesmo. O valor das pessoas escravizadas aumentaram absurdamente, né? Uma pessoa humana ela passou a ser mais cara nesse período. Então, a primeira lei, né, abolicionista é a Lei Eusébio de Queiroz de 1850.
Nesse mesmo momento, quem é que está chegando aqui no nosso país? Os imigrantes italianos, espanhóis, poloneses, portugueses, todos chegando devido à política do branqueamento da nossa população. Como eu falei para vocês, nesse período, a cada uma pessoa livre, ou seja, uma pessoa branca, né? Uma pessoa livre, uma pessoa branca, existia 10 pessoas pretas. Então, a nossa população estava muito preta. Então, os políticos, né, as elites locais, estavam querendo embranquecer a nossa nação. Então, começam a trazer imigrantes de fora. Por forma de contrato. Contratavam os imigrantes, pagavam para eles virem. Pagavam para os imigrantes virem para o nosso Brasil. Então, nesse momento vai chegar as primeiras levas de imigrantes ao nosso país. Aí, quando falamos em imigrantes, a primeira coisa que a gente costuma pensar é que sofrimento, né, tristeza por estar saindo da sua região para outra, mas aqui no Brasil foi diferente. Os imigrantes que vieram da Europa se deram bem aqui no Brasil, né, conseguiram trabalhar um trabalho, conseguiram moradia, conseguiram se desenvolver e muitos conseguiram até criar suas próprias fazendas. Então, e os negros continuavam escravizados. Infelizmente. Obviamente que tinha alguns negros que eram livres porque conseguiram, né, a sua liberdade. Mas a maioria ainda continuava apanhando e sendo obrigado a trabalhar dia a dia. Vamos falar um pouco da política externa, né, do Império Brasileiro nesse período também, né, de 1850 em diante. O que é que vai acontecer, gente? Tem a questão do Christie. A questão do Christie, ela vai ocorrer exatamente a partir de 1861. O que é que vai ocorrer nesse ano? O navio inglês Príncipe de Gales, ele vai naufragar lá no Rio Grande do Sul. O que é que acontece? Ele naufragou, né? Fundou o navio e as cargas foram roubadas. Foram roubadas, obviamente, por brasileiros. E isso aí aumentou uma tensão entre a Inglaterra e o Brasil, né? Sem falar também que a Inglaterra estava cobrando do Brasil reparos, né? Não, vocês devem pagar a gente porque a gente perdeu um navio. A Inglaterra estava pedindo isso do Brasil. O Brasil praticamente ignorou. E mais, tinha uns soldados, né? Uns soldados ingleses que estavam fazendo baderna, segundo, né, o Império Brasileiro. E o Império prendeu esses 3 soldados. Aí aumentou mais ainda a tensão entre ingleses e brasileiros. Tiveram suas relações diplomáticas canceladas e só voltaram a ter essa relação, né, diplomática a partir de 1865, por intermediação do rei belga Leopoldo II. Então os ingleses e os brasileiros ficaram praticamente 4 anos, né, sem ter relações nenhuma, né? Ficaram enraivados um com o outro. Então é a primeira questão, né, que existe no Império Brasileiro na relação externa, né? A outra questão é a questão da platina. Vai acontecer uma guerra. Vou falar de forma bem resumida. Bom, a região da platina é aquela região lá que eu já falei 3.000 vezes, que era onde hoje é o Uruguai. Aquela região ela sempre foi muito, né, cobiçada por diversos países aqui da América do Sul. Especialmente Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Enfim, todos queriam aquela região e a livre navegação do Rio da Prata, né? O que é que vai acontecer, gente? Lá no Paraguai tinha um cara, o Solano Lopes. Esse cara era o presidente da época. Ele governava o Paraguai. E na sua política estava prevista exatamente a expansão do seu território. Olha aí o problema. Expandir o território paraguaio, né? Pegar o Rio da Prata, né, para ter uma livre, né, passagem para o Paraguai. Só que isso vai ser um problema. Expansão. Ele vai ter que invadir outros países. E é isso que ele vai fazer, esse maluco. O Solano Lopes, ele vai invadir algumas terras aqui no Brasil e algumas terras na Argentina. Obviamente que isso vai gerar uma guerra. Isso mesmo, vai gerar uma guerra. O Paraguai era bastante poderoso no seu exército.
Ele começa a invadir várias regiões. E o Uruguai, como é que o Uruguai vai ficar na situação? O Uruguai via nessa política do Paraguai como uma ameaça. Então o que é que vai ser formado nesse período? A Tríplice Aliança. Brasil, Argentina e Uruguai unidos contra um inimigo em comum. Quem é o inimigo comum? O Paraguai, do Solano Lopes. Então aí vamos ter início da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela durou de 1864 a 1870. Gente, guerra? O Brasil participando de guerra? Sim, participou da guerra. Bom, gente, vocês sabem que nesse período o Brasil ainda não tinha um grande exército, não era grande. O Brasil tinha uma guarda nacional, né? Pequenos soldados. Só que o Brasil agora precisava ter um exército. Por quê? Porque ia participar de uma guerra. Então é nesse momento que surgem, né, a campanha Voluntários da Pátria. E o que seriam os Voluntários da Pátria? Eram as pessoas que iriam se alistar ao exército para defender o nosso país, a nossa nação. Aí acontece que as pessoas não queriam os fazendeiros não queriam, né, se alistar ao exército. Com medo de morrer, né, gente, também, né? Uma guerra. Grande parte dos ricos da elite não quis participar da guerra. Então o que é que eles podiam fazer? Mandar os seus escravizados. E foi isso que aconteceu. Grandes fazendeiros mandaram os seus escravizados. Vai lá lutar a guerra. Vai lá lutar a guerra. Tu é por mim. Acontece que, de fato, a maioria do exército brasileiro eram pessoas de cores pretas ou pardos, porque os indígenas também participaram da Guerra do Paraguai. Então o exército brasileiro era praticamente cheio de pessoas negras, de indígenas, e nos altos cargos, como generais, coronéis, né, eram pessoas brancas, obviamente, né? Então eles vão lutar nessa guerra, vai acontecer várias atrocidades, o Solano vai invadir várias cidades, né? Enfim, o exército brasileiro também vai cometer várias atrocidades. E vai estar aí a guerra. Temos aí também a figura do grande Duque de Caxias, né? O cara que vai comandar o nosso exército, vai impor aí. De fato, o Brasil vai sair como vencedor, a Tríplice Aliança vai sair como vencedor. Porém, tivemos muitas perdas. A Argentina teve muitas perdas, os uruguaios também. E os paraguaios, quase a população todinha dos homens foram praticamente dizimadas. Ficaram muito poucos homens vivos no Paraguai. Até porque o Paraguai na época não era uma grande nação, não tinha muita população. Então a maioria dos homens foram assassinados também, obviamente, era uma guerra, né? O chefe da nação paraguaia, o Solano Lopes, foi morto em 1870, pondo fim à Guerra do Paraguai. O Brasil saiu vencedor. Tem um porém também, gente. Nesse período, o Brasil pediu dinheiro emprestado à Inglaterra para custear a guerra. Obviamente que isso aumentou o endividamento da nossa nação. Então isso aí vai ser algo que vai pesar mais tarde. Sem falar que os soldados que voltaram da Guerra do Paraguai voltaram com prestígio, né? Eles são heróis, os nossos heróis, protetores da pátria. Nesse momento surgiu aquele sentimento de patriotismo. As pessoas gostavam do exército. Todo mundo queria ser do exército. Todo mundo amava o exército brasileiro. Então eles voltam com moral, né? Alguns soldados que eram escravizados ficaram livres quando voltaram ao Brasil. Ficaram livres quando voltaram ao Brasil. Isso mesmo. Aí, nesse momento, temos o sentimento de patriotismo. Falando mais uma vez. O pessoal que voltou do exército voltou com prestígio. O Império Brasileiro já estava em crise econômica e social. Exatamente. Como eu falei para vocês, a maioria do pessoal que foi lutar na Guerra do Paraguai eram pessoas pretas e indígenas, né? Sem falar que existiam também alguns abolicionistas no meio da Guerra do Paraguai, participando da Guerra do Paraguai. E aqui no Brasil, o que é que vai acontecer? Já vem acontecendo há muito tempo. Grupos abolicionistas contra a escravidão vão ganhar mais força nesse período, com a Guerra do Paraguai. E eles começam a pressionar o governo, a pressionar, até que em 1871 vamos ter a Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre estava dizendo que a partir desse momento todos
os filhos dos escravizados que nascessem a partir da data eram livres, porém eles deveriam trabalhar e ficar sob a tutela do seu dono até os 18 anos. Preste atenção, eram livres, mas eles deveriam trabalhar e ficar sob a tutela do seu dono até os 18 anos, né? Até os 18 anos, que era uma forma do governo indenizar a pessoa que está perdendo seu escravizado. É uma lei, né? Lei do ventre livre. É importante? É. Mas será que alguma pessoa foi liberta com essa lei? Será? Vamos ver a próxima lei. E aí continuam as pressões, pressão de lá, pressão externa, pressão interna, os grupos abolicionistas surgindo a todo vapor, jornais abolicionistas surgindo também, até que em 1885 vai surgir a lei do sexagenário. A lei do sexagenário tornava livre, a partir daquela data, de 1885, as pessoas que tivessem mais de 60 anos. Isso mesmo, a pessoa que tivesse mais de 60 anos estaria livre a partir da lei. Porém, a média de idade das pessoas que viviam na época do Brasil, principalmente dos escravizados, não chegava nem a 40 anos. Sem falar que as pessoas que eram livres a partir dessa data, de 1885 em diante, deveriam ficar mais 3 anos trabalhando para o seu dono como forma de indenização. Será que alguém foi livre com essa lei? Será que alguém chegou a ser livre com essa lei? Obviamente que pode ser que sim, pode ser que não, mas eu acredito que não. Sabe por quê? Porque em 1888, lembre aí, é o ano da Lei Áurea. A Lei Áurea dizia que a partir dali todos os escravizados estariam livres. Eba, livres. Será? Será que vamos estar livres mesmo? Não temos direito à casa, não temos direito à terra, não temos direito à educação, não temos direito à saúde. Será que isso é viver em liberdade? Será? Como é que eu vou sobreviver agora se um fazendeiro não quer me contratar para trabalhar na fazenda dele? O que é que vai restar para mim? O que é que vai restar para mim? Eu voltar para a fazenda dos meus antigos donos, para eu trabalhar por um prato de comida. Essa foi a realidade. Então vamos lembrar, a lei do ventre livre, ela foi em 1871. De 1871 para 1888, foram quantos anos? 17 anos. Então, nenhuma criança chegou a ser livre nesse período, né? 17 anos? Bom, se não for, a correção tá aí. Nenhuma criança chegou a ser livre nesse período. A lei de sexagenário foi em 1885. Nenhum idoso chegou a ser livre nesse período. Por quê? Porque ele tem que trabalhar mais 3 anos e a lei áurea foi em 1888. Então, a grande maioria das pessoas foram livres, de fato, com a lei áurea. Porém, os negros foram jogados à sarjeta, não tinham direito à saúde, à educação, à casa, à fazenda, pedaço de terra para plantar, nada. Continuou aí na miséria. É nesse momento que vamos ter várias e várias favelas surgindo no Brasil afora, né? É nesse momento que vamos ter o grande aumento da desigualdade social no nosso país, o racismo, o preconceito, enfim, tudo isso aí vai ganhar mais força nesse período. E algumas pessoas vão surgir como heróis dos povos negros, né? Dos povos pretos. Luiz Gama, grande intelectual, advogado, ele lutou pela causa negra. Enfim, inúmeras pessoas são lembradas por lutar por um ideal de liberdade e igualdade. Então, pessoal, é uma questão que eu tenho que falar para vocês, é essa, né? A questão social. A questão política é que o nosso império ele estava em crise, em declínio. Isso mesmo. E o que estava previsto
para o ano seguinte? Bom, dizem que no ano seguinte, em 1889, seria aprovada uma lei agrária, onde daria a oportunidade às pessoas negras de fato ter suas terrinhas e manter sua vida, né, de forma digna. Porém, no ano seguinte, em 1889, o que vai acontecer? A proclamação da República. Lembra do exército que voltou com prestígio lá da Guerra do Paraguai? Eles vão dar um golpe no Império Brasileiro, vão expulsar a família real do nosso país e vão tomar de conta do nosso país. Vamos ter aí a primeira ditadura militar do nosso país, né? O período republicano. O período republicano que é esse que a gente vive até hoje, né? A gente escolhe um presidente. Porém, por muitas vezes tivemos alguns golpes que atrapalharam essa democracia e essa escolha da gente. Então a proclamação da República é de 1889 e ela foi proclamada exatamente por essa crise que existia do Império Brasileiro, econômica, social, e o exército estava com grande prestígio e conseguiu dar um golpe e conseguiram colocar vários presidentes aí na história do Brasil. Então a República vem e os negros continuam do mesmo jeito. A República vem e os indígenas continuam do mesmo jeito. Não mudou nada, só mudou o sistema de governo. A elite continua a mesma, a forma de economia continua a mesma, não mudou nada. Então essa é a história do Brasil, cheias de contradições. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. As informações sobre a avaliação eu vou deixar no WhatsApp, tá certo, pessoal? Prestem atenção nas informações que está aí no WhatsApp da nossa avaliação de amanhã. Isso mesmo, vai ser amanhã. E vai ter um prazo de entrega. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Hoje não tem atividade, tá certo, pessoal? Apenas a avaliação amanhã. Então é isso, um abraço, se cuidem e até a próxima semana. E até o ano que vem. É isso e tchau.